Como se preparar para uma competição? Ou melhor, como eu me preparo para uma competição, né? Aqui é sempre um bate-papo com vocês, dividir um pouco sobre o que eu acredito e como eu faço na minha carreira como atleta, e não exatamente algo que vocês obviamente deveriam fazer. Acredito que cada atleta tem a sua rotina, tem a sua forma de se preparar para um campeonato, para uma competição, mas eu tô aqui para dividir, para contar para vocês como eu me preparo, né? Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Magnani, sou atleta profissional e treinador de squash, e dentro desse canal eu tenho dividido um pouco sobre como é a minha rotina e os meus acontecimentos como atleta profissional e treinador. Então, para quem quiser conhecer mais sobre como é o dia a dia, se inscreve aqui e deixa o dedo no like para acompanhar mais conteúdos. E eu vou começar falando que, para mim, pelo menos na minha cabeça, o mais importante de todos, na hora de eu me preparar para uma competição, porque quando a gente pensa em preparação pré-competição, muita gente pensa, nossa, você tem que se concentrar, você tem que ouvir uma música, Para mim, o mais importante de todos os tópicos que eu citei aqui, para mim o mais importante é o treino. É louco, né, pensar isso, mas para mim o mais importante de tudo é o treino. Não o treino na semana da competição, mas o treino de modo geral. O treino que você faz no dia a dia. Não pré-competição, mas o treino que você faz no dia a dia. O treino que você faz há um mês, há 2, há 6 meses, há 1 ano, há 5 anos, ou igual a mim, há 18 anos. Estou dentro da quadra de squash há 18 anos, treino squash há 18 anos, e boa parte do que eu apresento nas minhas competições hoje, se não a grande maioria, é fruto de todo esse tempo de treino. Então, o que me dá base, o que me dá condições de competir é esse tempo de treino que eu tive. E junto com isso, eu coloquei bem próximo um do outro, que eu vou colocar alimentação e preparação física. Alimentação e preparação física também está nessa parte mais do dia a dia, mais da rotina, que é você se alimentar bem no dia a dia, você passar com um nutricionista esportivo, você ter realmente a alimentação como parte da sua preparação, e para mim é assim, a minha alimentação é o que me dá força para treinar, é o que me dá disposição, é o que me faz recuperar melhor. Então, a alimentação para mim é fundamental, e a preparação física nem se fala, né? Com a evolução cada vez maior dos esportes, cada vez mais se exige um condicionamento físico e um preparo físico melhor dos atletas. Não só em velocidade, agilidade, impulsão, resistência, mas em força, em condicionamento muscular, que é justamente para você evitar lesões e ter uma tração e um desenvolvimento maior na sua carreira sem ter tanta pausa por conta de lesão. Então a preparação física para mim é parte importantíssima do período pré-competição. É parte importantíssima para você se preparar para ser um atleta. Como eu disse, é o trabalho do dia a dia. Não é fazer uma preparação física um mês antes de um campeonato. Não, acho que isso não dá retorno. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Acredito no trabalho de formiguinha, de dia após dia, e colocando tijolinho por tijolinho. Então, eu acho que a preparação física é muito importante nisso. Agora, vamos para a parte mais da competição em si. Então, estamos na semana da competição. O que eu faço? Na semana da competição, eu foco bastante em mentalização e uma análise pré-competição. O que seriam essas duas coisas? Para mim, a mentalização é uma tática que eu aprendi com a terapia voltada para o esporte. Então, com a minha psicóloga esportiva, no sentido de você se visualizar naquele momento. Então, a mentalização / visualização. Você se imaginar vencendo, ganhando aquele ponto importante, ganhando daquele adversário que você já viu que está na sua chave. Então, isso para mim me ajuda muito. Eu
eu fico até, às vezes, arrepiado, emocionado, porque eu começo a me ver de fato naquele momento. E isso torna na minha cabeça a possibilidade de vitória e de conquista muito maior. Eu entro acreditando, porque eu já vi isso lá atrás. Eu já vi que isso é possível na minha mentalização, na minha visualização. E a análise pré é justamente eu analisar quem vai estar na minha competição. Quem são os meus adversários, quem que eu vou enfrentar, qual que é o estilo de jogo de cada um desses atletas, o que eu preciso de fato fazer com cada um deles. Então, eu faço um apanhadão geral e depois eu vejo a minha chave. Então, quem que eu posso enfrentar? Vou enfrentar esse? O que eu tenho que fazer com ele? Se eu ganhar, vou enfrentar esse ou esse? O que eu preciso fazer com eles? E aí eu começo a visualizar mais a parte prática, de estratégia, de tática, já com cada um dos atletas que eu posso vir a enfrentar nessa competição. Vamos falar agora da parte do dia, tá? O dia do jogo. O dia do jogo, o dia da competição, eu já fiz aquela análise pré e um pouco mais macro sobre como vai ser a competição, o que eu tenho que fazer com cada adversário. Chegando para esse momento, eu preciso pegar o adversário específico e fazer um plano de jogo. Então, o meu plano tático, o meu plano estratégico para aquele jogo. Definir o que eu preciso fazer para aquela partida, o que eu entendi que é necessário taticamente, estrategicamente para eu ganhar aquela partida, legal, já tenho o meu plano de jogo montado. Aí eu vou para a parte da concentração. Então, eu começo um tempo antes da minha partida a me concentrar, boto meu fone de ouvido, boto a minha playlist de competição, começo a entrar no meu mundo, junto com o plano de jogo na cabeça, para ir pensando no jogo, para ir vivendo esse momento comigo mesmo. Quando eu chego um pouco mais próximo, de fato, então 20 minutos, 30 minutos antes, eu começo o processo de aquecimento. Então, eu faço minha mobilidade, eu faço alguns exercícios de velocidade, alguns exercícios de coordenação, um bate-bola antes. Deixo o meu corpo realmente bem aquecido para entrar e desempenhar o máximo que eu puder desempenhar, junto, obviamente, com a concentração e com o plano de jogo. Isso tudo que eu falei até agora foi o pré-jogo. Aí vamos para o pós, porque isso faz parte de uma competição. Eu vencendo ou perdendo, eu vou ter que fazer uma análise do meu jogo, uma análise da minha partida. O que deu certo? O que deu errado? Se eu perdi, o que faltou para ganhar? Se eu ganhei, por que eu ganhei? Fazer essa análise. E junto com essa análise, vem também uma questão emocional, de lidar com as emoções. Então, ao mesmo tempo que é muito frustrante, muito doloroso você lidar com a derrota, é também muito necessário, porque nos próximos campeonatos, no decorrer da carreira, quem lida melhor com essa sensação, com esse sentimento, acaba tendo mais resultado. Então, para mim, é muito importante eu aproveitar esse momento para lidar com essa frustração. Então, por que eu estou me sentindo dessa forma? O que realmente faltou? Por que faltou? Por que eu não consegui colocar em prática? Então, tudo isso, para mim, é super importante. E, ao mesmo tempo, quando vence, a gente tem que tomar cuidado, e eu sempre me pego tomando cuidado com isso, para não achar que está tudo 100% perfeito. Então, o lidar com as emoções também é lidar com a empolgação da vitória. Porque, às vezes, vencer aquele jogo truncado, aquele jogo que eu vou muito bem, aquela partida em que eu, sei lá, contrario as estatísticas, em que eu surpreendo e venço de alguém que talvez não fosse tão provável que eu vencesse. A empolgação é gigantesca. Sai querendo conversar com todo mundo. Parece que o mundo, aquele dia que se acorda, o céu abriu azul, os passarinhos estão cantando na janela, tá aquela música linda. Mas não é assim. Não é assim. E lidar com as emoções, para mim, pelo menos, é também botar os pés no chão e entender que ganhando ou perdendo, tudo é parte do processo. Então, obviamente, a gente comemora também, a gente fica feliz, mas
eu não vou achar que já cheguei onde eu queria chegar. Porque eu, pelo menos, sou da filosofia de que sempre a gente pode mais. Sempre a gente pode crescer mais, evoluir mais. E para mim é justamente isso. É fazer essa análise e falar, beleza, cheguei até aqui, mas ainda não é o ideal. E acho que esse conformismo, essa falta de conformismo, né? Ser inconformado é fundamental para um atleta. E eu sou muito inconformado. E mesmo quando eu ganho, eu fico inconformado. Porque eu ganho, às vezes, um bom jogo, eu falo assim, meu, se eu ganhar esse jogo, eu posso estar melhor do que eu estou hoje. Posso estar melhor ranqueado, eu posso estar melhor classificado, de repente, por uma seletiva da seleção profissional. E por aí vai. Então, esse momento para mim é fundamental. Bom, esses foram alguns tópicos que eu quis dividir com vocês sobre aquilo que eu faço. Eu estou no esporte há muitos anos e eu entendo que cada atleta desenvolve a sua rotina do dia a dia e a sua rotina de competição. Mas, de repente, alguma coisa da minha rotina pode fazer sentido para você, pode agregar. Então, comenta aqui se tiver alguma coisa que de fato agregou para você. E a gente se vê nos próximos conteúdos. Valeu!